Primeiro dia após reeleição do presidente Yuri Romão do Esporte. E esse pós-dia, hein, Miguel? Um abraço, boa tarde. Vibrante, um abraço para você, para toda a nossa equipe. Mas uma coisa está puxada, ligada à outra, viu? Um dia após a reeleição, foi de muito trabalho na Ilha do Retiro, principalmente em termos de montagem do elenco, e aí as atenções também se voltam ao futebol, já que as outras modalidades estão encerrando aí os seus períodos, as suas competições, as suas temporadas. Agora a diretoria do esporte, principalmente a de futebol, ela começa a montagem do elenco 2025. É bom lembrar que muitos atletas já têm contratos mais longos. Então, a gente depois até pode dar uma passada aqui para atualizar o torcedor, que estava muito focado no período eleitoral do esporte. E de contratação até agora, somente uma, que foi o Gustavo Maia. Mas ontem, em seu discurso após a vitória essa que foi esmagadora em cima do Rafael Arruda, mais de 80% dos votos, o presidente Yuri Romão declarou que o esporte está em busca de 8 a 9 atletas. Propostas já encaminhadas, inclusive, negociações já feitas, e o esporte aguarda apenas a resposta do staff, dos jogadores e dos próprios atletas. Não quis adiantar quais eram as posições, mas o esporte vai reforçar, sim, o elenco. Sobre Lucas Lima, que é a pergunta que todo mundo faz, talvez diariamente, a esse comitê gestor esse que está com os dias contados, viu, Vibrante? A partir de janeiro, o presidente Yuri Romão vai acabar com o comitê gestor, vai ter apenas um diretor indicado pelo clube, nomeado pelo Yuri Romão, 2 executivos de futebol, e acabou-se o departamento de futebol do Esporte Clube do Recife Profissional. Vai ser assim o organograma, a gente também pode detalhar já já. O Lucas Lima, o esporte fez a proposta ao atleta, já acertou tudo com o Santos, tá? Não foi divulgado de que forma, se comprando os direitos econômicos do Lucas Lima ou se renovando o empréstimo, já que o Santos não quer o jogador em 2025. Ele já tinha dito que queria ficar, o esporte diz que o quer. Então, a proposta está nas mãos do empresário do Lucas Lima, que está de férias com a família, e falta apenas ele dizer sim e assinar o contrato. Acredito que tenhamos aí um final feliz em relação a Lucas Lima. Só para a gente fechar aqui essa primeira parte, o Yuri Romão foi eleito com 82,67% dos votos válidos na eleição de ontem. Pouco mais de 1.700 votos, confirmando, inclusive, ao final do seu discurso, que Pepa já assinou o contrato de renovação. Então, agora é trabalhar para o futebol ser montado com uma folha que deve chegar aos 9 milhões de reais para a Série A, viu, Vibrante? 9? Eram 6. E aí, ele depois aumentou para 8, mas no final comentou que poderia chegar a 9 milhões de reais. Porque é o seguinte, Vibrante, no discurso, o Yuri Romão disse: nós estamos saindo do top 3 de folha salarial da Série B para as 3 últimas da Série A, né? Porque a disparidade é grande entre as 2 séries do futebol brasileiro, então, do Campeonato Brasileiro. Então, ele vai sair aí das 3 maiores folhas da Série B para as 3 últimas folhas da Série A. Foi o que ele disse ontem no discurso. Então, ele vai trabalhar para captar recursos, prometeu trabalhar para aumentar um pouco a folha, e o que eram 6 milhões, a gente até falava isso semana passada, ou retrasada aqui na programação, já pode chegar a 9 milhões de reais de folha salarial em 2025, só para o elenco do futebol profissional. Rapaz, vê só, Diego, eu agora estava fazendo um pouquinho de conta, né? Fazendo um pouquinho de conta, que é o seguinte, vê bem, eu bati um papo com uma jornalista do Ceará, quando a gente falava sobre ainda o possível acesso, quando o Ceará engatou aquelas 5 vitórias finais no Campeonato Brasileiro. E eu disse, poxa, o que é que você enxerga, né? Se o Ceará chegar lá, bom, começamos a trocar uma ideia, e ela disse, olha, é possível, né? Como é possível para o esporte, que a gente está conversando aqui agora, continuar se segurar na primeira divisão,
porque o Juventude fez um planejamento, um orçamento para esse ano de 60 milhões de reais. Então, vamos fazer a conta bem de padaria mesmo, né? 60 por 12, 5 milhões mês. Foi o tempo todo assim? Certamente que oscilou, né? Geralmente, essas equipes de Série A, elas começam um pouco abaixo e elas injetam mais grana na hora que começam para valer no Campeonato Brasileiro. Aumentam as suas folhas. Mas então, se Miguel traz um patamar de 9... Ontem eu fiquei preocupado quando o Yuri falou, a gente era top 3 para cima, agora é top 3 para baixo, né? Dos 20. Mas 9 milhões, se o pessoal trabalhar de maneira correta, de maneira assertiva, eu já começo a ficar mais otimista, viu, Diego? Também vejo dessa forma, Vibrante, porque pegando a folha da equipe do Juventude começou a Série A com uma folha de 3 milhões e meio por mês. E conseguiu se manter na primeira divisão, né? Mesmo com a folha mais baixa dentre os 20 clubes, mas conseguiu se segurar, né? Quase conseguiu uma vaga na Copa Sul-Americana, perdão. E o Atlético Paranaense, que foi rebaixado para a Série B, manteve uma folha na casa dos 6 milhões. Investiu no ano do centenário algo quase perto dos 80 milhões de reais e acabou sofrendo com o rebaixamento. Então, você fazer um planejamento bem assertivo, com contratações pontuais e que prezem muito pela qualidade, porque uma coisa é você contratar demais, outra coisa é você contratar e fazer com que a equipe cresça tecnicamente. Então, o Sport tem que ser mais assertivo e ousado com relação às contratações. Claro, você fazer os investimentos, né, você fazer as contratações de uma forma consciente, de uma forma racional, para que o time consiga transformar em resultados positivos. O Fortaleza é uma prova disso. Muito longe do Fortaleza ter uma folha super milionária, mas é uma equipe muito competente. Fortaleza tem uma folha em torno de 7 milhões e meio por mês e conseguiu chegar ao top 5 do futebol brasileiro. Então, é muito possível você fazer um bom planejamento e visar aos poucos as metas na Série A na temporada. 9 milhões, claro, é relativamente baixo se comparar a folha do Palmeiras, a folha do Flamengo, mas dá para você fazer um campeonato seguro se você fizer um bom programa de investimentos. Miguel, você falou da situação do Lucas Lima, né, que eu acho que é aqui o torcedor, óbvio, está mais curioso e ávido por um desfecho positivo. Tem algum outro jogador que está numa situação como essa também, para ficar ou não ficar? Vibrante, quem o Sport tentava um final feliz, uma negociação duradoura, mais duradoura para o Sport, era o Juan, né? Aliás, o Julian, mas aí o jogador acabou declinando, não vai ficar no Sport Clube do Recife. A gente aproveita até para atualizar quem tem contratos mais longevos, né? Porque alguns atletas têm contratos mais longos, e aí a gente atualiza tudo aqui para o ouvinte, até porque, passada a eleição, né, todo mundo já quer saber da montagem do elenco. O treinador, todo mundo sabe. Pepa, contrato assinado, já mandou o contrato lá de Portugal assinadinho para o Sport. Já saíram do clube Fabinho, que foi inclusive anunciado pelo Retrô, o Wellington Silva, Riquelme voltou para o Vasco, Alisson Cassiano, Felipe voltou para o Goiás, Pedro Vilhena volta para o São Paulo, Palácios volta para o Cruzeiro. O Sport conseguiu renovação com Tite Ortiz, Luciano Castan, e aí foi a cláusula automática, né? Subiu de divisão, cláusula ativada. Fica com Luciano Castan, Fabrício Domingues, que inclusive o Sport comprou os direitos econômicos, pagou aí a primeira parcela daqueles $750 mil por 60% dos direitos econômicos do atleta, e o Marcelo Aju, que também renovou o contrato, mas esse deve ser emprestado. O Julian Fernandes não vai ficar. Lucas Lima ainda tem aí a expectativa de um final feliz. Contratou Gustavo Maia, ex-Clube Náutico Capibaribe, por 3 anos. Quem continua no Sport? Goleiros, Thiago Couto e Kaique França. Zagueiros, Baraca, que já está sendo emprestado. Filipinho, lateral esquerdo, tem contrato até o final de 2026. Igor Cariús, contrato até 2025. De Plácido, lateral, tem contrato até o meio do ano que vem. Thierry tem contrato até 2025. Chico, zagueiro, esse é cria da casa, né? Tem contrato até 2026. Alisson continua até 2025 com contrato com o Sport. Renzo, prata da casa, está se recuperando de lesão.
Luciano volante até a metade de 2027. Luciano foi pouquíssimo aproveitado, talvez nenhum jogo na Série B. Estou falando aqui de cabeça. Se eu tiver errado, o nosso Diego Eduardo Enciclopédia me corrige. O Lucas André, volante até 2026. Fábio Matheus, estava até recebendo sondagens e tal, tem contrato até 2026. Romarinho tem contrato até 2026. Romarinho se recuperou de lesão, foi relacionado no jogo contra o Santos, né, entrou em campo, jogou alguns minutos. Gustavo Coutinho permanece até 2028. Zé Roberto está se recuperando, aliás. Zé Roberto faz fisioterapia todos os dias no CT. A informação que eu obtive é que ele não está de férias, quer dizer, férias de bola, né? Até porque está no departamento médico, mas a fisioterapia dele é diária. Ele não viajou nessas férias, está cumprindo à risca essa fisioterapia, esse tratamento no Sport Clube do Recife, depois da cirurgia no joelho, que afetou inclusive o menisco. Lene Lobato segue no clube até o meio do ano que vem. Barleta tem contrato definitivo até 2028. Dieguinho era da casa, renovou até metade de 2027. E o Sport emprestou Pedro Martins para a Chape, goleiro Adriano para o Betim de Minas, Nasson para a Linense de São Paulo, Baraca para o Águia de Marabá, Juan Xavier foi para o Asa de Arapiraca, Lucas André para o Barra de Santa Catarina e Marcelo Aju ainda está em negociação. Pronto, atualizando o elenco inteiro do Sport Clube do Recife. Vibrante.